Olá, família empreendedora, aqui Rômulo Vargas, dando início então ao 15º episódio do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Um projeto que eu venho desenvolvendo justamente para trazer aqui histórias de empreendedorismos com pessoas que têm uma relação estreita com a vida de empreender, com enfoque especial também na gestão de pessoas, pois todos nós sabemos que as empresas são formadas por pessoas e que a gente precisa ter esse controle muito bem definido dentro da nossa organização. Afinal de contas, são essas pessoas que podem determinar o sucesso do seu negócio. E esse projeto conta com o apoio da Rede Moi. São 8 lojas, 5 cidades, 2 estados e uma só cultura. Também da BIF Contadores, contabilidade inteligente para mais de 300 empresas em Santa Maria e região. Afinitar Cestas, conectar, surpreender e encantar. Autoridade em cestas corporativas em Santa Maria. Nexa em Medicina do Trabalho, promovendo saúde e segurança para a sua empresa, aumentando a produtividade e reduzindo custos. Também da La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. E da RV Assessoria Empresarial, guiando negócios para o sucesso, sua empresa crescendo com segurança jurídica. E hoje nós temos aqui nada menos que o grande amigo Anderson Machado, um amigo pessoal, um sócio no R4, né? Um abraço para os demais integrantes. O Anderson Machado, que tem uma relação muito bonita, uma história muito bonita dentro do empreendedorismo, vocês vão saber daqui a pouco, pois ele começou, digamos assim, lá de baixo, né, Anderson? Digamos assim, do chão de fábrica e foi superando todas as etapas até hoje adquirir uma condição de diretor, de sócio. Ele que é sócio do Vitino Restaurante, todos conhecem, né? Também da Musa Capital, uma das empresas mais fortes na questão de investimentos, né, Anderson? E da Sul Ferramentas. Seja bem-vindo, Anderson, é um prazer contar com a presença do amigo aqui e as pessoas estão curiosas para saber essa trajetória tão bonita aí de sucesso. Obrigado, Rômulo, pelo convite. É sempre um prazer estar ao teu lado, porque a gente sempre aprende, né? Estando ao teu lado, aí, principalmente sobre pessoas, né? Eu digo que eu empreendo desde cedo. Eu comecei a empreender como estagiário. Não que eu não fosse funcionário, eu comecei como estagiário antes de ser funcionário. Mas por que eu digo que eu empreendo mesmo sendo estagiário, né? Porque desde aquela época eu sempre pensava, eu ainda vou ter os meus negócios. Então, que idade começou essa brincadeira? Para o pessoal mais ou menos ter uma ideia. Eu vim para Santa Maria com 17 anos, vim para estudar, e aí acabei ficando, e comecei a trabalhar, na realidade, eu não vim de uma família tão humilde, né? Nunca me faltou nada, mas também meu pai estava com dificuldades de me manter aqui. Então, por isso eu fui fazer um estágio, por obrigação mais, né? Então, já tinha passado no vestibular, estava fazendo 2 faculdades, fazia engenharia de dia e administração à noite. E aí o que aconteceu? Por força maior, por ir trabalhar, tranquei a engenharia, e aí comecei estágio e acabei trancando a administração. Mas o estagiário, teoricamente, né, ele ganha pouco, mas eu considerava aquilo como uma ajuda de custo para eu aprender. Porque o que eu aprendi na escola, do aprendizado lá como estágio, para mim foi muito valioso, né? Claro, depois eu fui contratado, fui subindo de cargos na empresa, mas em todas a minha trajetória na empresa, mesmo como CLT, eu considerava que eu estava empreendendo. E é um aprendizado, né? Por que empreendendo? Porque tudo aquilo em cada setor que eu estava subindo, eu estava aprendendo, certo? Então, a gente pode, mesmo sendo CLT, aprender e empreender, né? Desde que você tenha um pensamento. Eu sempre pensei, um dia eu vou ter os meus negócios. E hoje que eu tenho os meus negócios, todos eles eu ainda utilizo coisas que eu utilizava lá atrás, né? De uma maneira assim, poxa, agora eu tenho um conhecimento, tenho know-how, já passei por isso, já errei, porque o empreendedor, na realidade, né, ele é uma soma de erros e acertos, né? Então, desde que erre e aprenda com o erro, que não vai repetir aquele erro, tu vai crescendo. A gente nunca perde, a gente sempre aprende, né? Sempre e eu vejo assim, muito importante, às vezes, eu trabalho com muitos gestores, e o empresário, às vezes, ele tem que saber descer de todos os degraus, ir lá embaixo e falar com aquele que está mais no chão de fábrica,
às vezes orientá-lo, sabe, por vezes ter também essa dinâmica, para que todo time saiba que o coordenador, o diretor, sabe fazer as tarefas mais básicas, desde as mais básicas, isso não é feio para ninguém, entendeu? Sim. Né? Porque e quando a gente aprende todas as tarefas desde as mais básicas, a gente consegue executar uma gestão com total maestria, né? E aí essa questão foi evoluindo, até que um belo dia, o que aconteceu? Como é que foi essa questão da transição da CLT para ser sócio-diretor de uma empresa? Bom, tudo que eu falo hoje é sobre dinheiro, né? Então, as minhas empresas, a minha parte é gestão financeira, porque desde cedo meu pai me colocou no trabalho, não por questão de necessidade, mas por questão de dar valor da importância do dinheiro na vida. Então ele sempre me dizia, quando eu ia fazer alguma coisa, eu queria comprar alguma coisa, ele me perguntava, tu tem dinheiro? Então ele foi me deixando uma lição, né? Tu pode fazer tudo o que tu quiser na vida, desde que tu tenha dinheiro. Então isso para mim eu fui carregando, nunca gastar mais do que ganha, sempre fui trabalhando essa questão. Então, por medo, eu perdi meu pai muito cedo, ele faleceu com 52 anos, e aí por medo que um dia fosse faltar para minha família, quando meu pai faleceu, a minha esposa estava grávida da minha primeira filha, há 17 anos atrás, por medo que um dia fosse faltar algo para minha família, a gente começou a guardar dinheiro. Eu digo guardar mesmo, porque eu não conhecia nada. Então, guardar de verdade. Guardar a poupança ali, claro, às vezes até embaixo do colchão, uhum. porque eu não conhecia outras coisas, mas por medo a gente começou a guardar. E aí chegou um momento que o proprietário da empresa onde eu trabalhava chegou para mim e falou, olha, tu sempre cuidou como se fosse teu, tu é um filho que eu sempre quis ter, tanto que até hoje ele diz que eu sou o filho de criação dele, e tu perdeu, eu sei que tu perdeu um pai de sangue, mas aqui tu tem um pai de criação. Que bonito, hein? E o que eu vou te propor é que, se eu não fizer isso, mais cedo ou mais tarde eu vou acabar te perdendo, eu vou te demitir, eu já tinha 15 anos da empresa, vou te demitir e vou te dar um percentual de participação da empresa. Percentual baixo, 3% ali, mas também seria um custo mais baixo para a empresa, e para mim perfeito. eu teria mais tempo para cuidar de outras coisas que eu já estava estudando um pouco sobre dinheiro, comecei a estudar sobre dinheiro para cuidar do meu, era pouco, mas eu queria estudar, eu sabia que não era na poupança ou guardando embaixo do colchão que o dinheiro ia trabalhar para nós. Então, essa foi a história que eu fui construindo, e ali, quando ele me demitiu, me deu uma participação, sobrou mais tempo para eu cuidar dos meus negócios. Aquela indenização que eu recebi, aquele FGTS, eu nunca gastei. Então eu comecei a estudar como investir ele da melhor maneira. Comecei a divulgar para outras pessoas, as pessoas mais próximas, e as pessoas, eu também quero saber isso, me ajuda. Eu também quero. Começaram a confiar alguma coisa nas suas mãos, porque estavam percebendo que tu estava com uma evolução bem exponencial na questão de investimentos. E quando eu menos percebi, eu já tinha um negócio. Sem querer, tu já estava com um negócio formatado na mão. E aí eu pensei assim, poxa, imagina tu advogar sem ter a certificação. Imagina tu ser um médico sem ter o certificado. Perfeito. Então, mesma coisa. Poxa, eu estou ajudando pessoas, mas eu não tenho a certificação, eu vou estudar. Então estudei, entrei para o mercado financeiro, comecei a fazer a consultoria de investimentos e hoje eu tenho uma empresa de consultoria de investimentos a qual sou sócio, que é a Musa Capital. A Musa é formada, ela é originária de onde, Anderson? Como é que tu chegou até ela? Como é que funciona? Excelente. A Musa Capital, ela veio de uma ideia onde um dos sócios... Tu é, digamos assim, pioneiro ou tu entrou depois já? Eu já tinha a minha consultoria própria. Ah, tá, perfeito. Era só minha consultoria. Mas a Musa, um dos rapazes eu conhecia porque ele tinha me vendido uma proteção de renda. Ou seja, eu sempre me preocupei com família, né? Então ele veio, olha, se um dia tu é a única renda da família, se acontecer alguma coisa contigo um dia, como vai ficar a tua família? Então existe proteção de renda e ele trabalhava com isso. Quando eu falei para ele o que eu fazia, que era consultoria de investimentos, ele falou, olha, o dia que eu sair da empresa que eu trabalho hoje, que é só de proteção de renda, eu quero montar um escritório e vou te convidar para te ser meu sócio. E foi isso que aconteceu. Ele saiu, ficou como autônomo, essa empresa ela tirou funcionários, todos ficaram como representantes, e ele montou a consultoria. E veio me chamar para mim fazer parte do grupo, da equipe deles. E aí eu acabei entrando junto como sócio. Então nós somos consultores independentes, ou seja, cada um tem os seus clientes, mas nós temos algo em comum, a gente discute a estratégia, estudamos junto, a parte burocrática nós temos um setor que faz, e aí nasceu
a Musa Capital. Então ela não nasceu do zero, por quê? Um dos sócios trouxe os clientes dele na área de proteção, que seria na área de seguros. Eu levei meus clientes, né, que são da parte de investimentos, e um dos sócios também começou do zero, mas trazendo já, captando mais clientes. Há quanto tempo a Musa está no mercado já? A Musa vai para o mercado já há 4 anos. 4 anos na parte de consultoria de investimentos. Mas na parte de proteção de renda, sim, como corretora, já tem mais de 7 anos. Perfeito. Né? Hoje de Tá capital segurado já né? tem 1 bilhão de capital segurado. E estamos com mais de 300 milhões de capital sobre investimento, sobre custódia. Tudo muito bonito, né? Começamos como estagiário lá na empresa da Sul Ferramentas, depois dali sacamos o FGTS, vamos começar a investir, abrimos a Musa Capital, agora o pessoal quer saber de onde é que vem o Vitino, né? Que é, tipo assim, a maior referência, digamos, em gastronomia na cidade, pela experiência que proporciona. Um forte abraço ao nosso amigo Emerson Nereu, que é quem coordena, já esteve aqui conosco também, foi nosso convidado. Trouxe uma das histórias mais bonitas aqui, o pessoal dos bastidores, até o episódio dele, acredito que não foi um dos mais bonitos. O pessoal que gravou aqui me relatou depois, pai, esse foi o que a gente mais gostou, porque o pessoal que fica no bastidor lá, pessoal, fazendo edição, enfim, né, eles acabam escutando as histórias, né, e me disseram, essa foi realmente a mais legal, porque ele tem realmente uma história muito bonita, e o Vitino hoje, ele realmente, ele não é simplesmente um restaurante, né, ele é uma experiência que a gente vive, tem vários eventos, como o próprio Jantar Secreto, né? Então eu sempre que trago convidados, até comentei isso com o Emerson para Santa Maria, eu sempre os levo para jantar no Vitino, porque eu sei que lá, digamos assim, serão muito bem atendidos, e é um lugar que não perde em nada para qualquer lugar no Brasil, no mundo, tranquilamente. A gente é bem viajado e já conhece alguns lugares, e não perde em nada. Como é que o Anderson foi cair de paraquedas lá no Vitino? Como é que surgiu esse novo empreendimento também? Boa pergunta. Eu ia no Vitino, e vou ainda até hoje, como cliente. Então, quando ele era lá no Tuiuti, que era um restaurante bem intimista, pequeno, acredito que começou muito charmoso, né? Bem legal, né? Sim, e eu acredito que ele começou com uma ideia de café. Um amigo meu me indicou para mim à noite, olha, tu gosta de risotos, massas? Eu adoro massa, molho, risoto é a coisa que eu mais gosto. Quem não gosta? Vai num restaurante assim que tu vai gostar. A gente não só gostou, quanto a gente começou a ir quinzenalmente, e eu comecei a divulgar para outras pessoas, outros amigos, olha, vai lá que é bom. Os meus amigos iam e indicavam outros amigos também. Já chegou um momento que tinha que ser só por reserva, porque era pequeno. Sim, muito procurado. Exato. E aí veio a pandemia. O que aconteceu? Ele teve que atender menos pessoas. Tudo que a gente já sabe, né? E acabou tendo que fechar. Eu tinha um cliente meu, que o projeto dele era ir embora para os Estados Unidos, hoje ele está morando nos Estados Unidos, e ele era sócio investidor, sócio anjo de um dos negócios, que era um pub, que tinha onde é o Vitino hoje. Que antes do Vitino tinha o Pier 04. Isso. Que eram 3 sócios. Um dos sócios acabou faltando, e esse meu cliente teve que assumir o negócio. Mas ele já estava com viagem planejada, ia embora, ia morar em outro país. E aí ele veio e me ofertou o negócio. Anderson, compra, me paga quando tu puder, não tenho pressa, confio em ti, quita essas dívidas que tem agora, se sobrar tu me dá, se não sobrar não tem problema, mas assume, porque eu tenho que ir embora. Entendi. Então assim que eu entrei no pub, mas a gente nunca quis deixar aquilo ali como pub. Então quando o Emerson me falou que tinha fechado lá, eu propus para ele, olha meu ponto lá. Perfeito. Vê se aquele de repente a gente poderia fazer uma parceria. O Emerson foi lá, se apaixonou pelo local e me falou, olha, posso assumir, posso cuidar da operação, posso fazer tudo. Só não tenho dinheiro agora, porque estou numa situação que sim, pandemia, enfim, tal, o segmento foi muito prejudicado, né, com a pandemia. Então, o que a gente fez? Eu e o outro sócio, porque eu tenho outro rapaz, nós dois estávamos juntos já no empreendimento, abrimos mão, eu de 10% e outro sócio de 10%, e demos 20% para o Emerson, demos 20% na sociedade, para ele e estabelecemos um prolabore para ele cuidar da operação. A minha parte em todos os meus negócios é o financeiro, eu faço a gestão de finanças, eu cuido do dinheiro, certo? Então, como se fosse um BPO, ou seja, pago as contas, gero relatório, avalia custos, gera relatório, vejo se está com uma precificação boa, perfeito. a questão de folha, tudo, porque o empresário ele está sempre trabalhando
buscando sempre o equilíbrio. Aliás, claro. né, Anderson, a questão da gastronomia, ela tem toda uma questão de precificação muito mais complexa que qualquer outro segmento, porque a gente compra, às vezes, o produto in natura e transforma ele, né, só que essa transformação dele até o consumidor final, até o teu cliente, ela também demanda outros insumos, mão de obra qualificada, enfim, então ela é um pouco bem complexo a precificação na parte da gastronomia, né, e essa parte toca para ti também, então. Você tem que cuidar da precificação, tem que cuidar de desperdício, tem que cuidar da quantidade de pessoas, o Número de salário, colaboradores que limitação. tem. Então, a gente acaba sempre equilibrando, né, os limites, né? Cada tributação é diferenciada, por exemplo, para bebida, para a questão de alimentação, tem tudo isso, Sim, né? aí é interessante tu ter um bom contador que te ajude Perfeito. nisso, não só um contador aquele que escritura os documentos para ti, mas aquele que te Uma traz análise. soluções, é uma Perfeito. consultoria contábil no lugar Perfeito. de um contador. Mas estou bem assessorado Com lá, certeza, o nosso com sócio, certeza, com o certeza. Matheus Dalmolin, Com aí nos certeza. ajuda e sabe que a Claro. nossa tributação está dentro ali, e isso ajuda bastante, né? Mas a minha parte é a parte financeira, o Emerson faz toda a operação. E muito bem feita, né? Porque ele se envolve Sim, bastante lá. Né? Sim, e como tu falou, lá não é só um restaurante, é uma experiência. Então a gente entrega, além de comida, uma experiência, né? Eu acredito que toda e qualquer profissão tem que ter um diferencial. Tudo que tu entrega tem que ter um diferencial, Exato. né? O que eu mais gosto de fazer é a parte de consultoria de investimentos, ajudar as pessoas, os seus objetivos, seus planos, suas metas, seus sonhos. Outro dia eu estava numa entrevista e a pessoa me perguntou, tá, mas consultoria de investimentos, Anderson, qual o problema tu resolve? Eu olhei para ele e digo, olha, eu até vou um pouquinho além. Não se trata dos problemas que eu resolvo, se trata dos sonhos que eu ajudo a realizar. Porque se a gente está cuidando do nosso dinheiro, e ali tem pessoas que têm dinheiro que levaram toda uma vida para construir aquele patrimônio, e eles têm um projeto de vida, eles querem um complemento de renda, alguns têm o sonho da casa própria. Uma segurança no futuro, qualquer coisa, Exatamente. Enfim, né? Tudo envolve isso. Tem pessoas que estão começando agora e querem montar um plano para daqui a 15 anos. Tem pessoas que já sabem que não vão gastar o valor em vida e já estão pensando em sucessão, querem usufruir agora, mas qual a melhor maneira de passar para os herdeiros? Então, tudo isso uma consultoria envolve, um planejamento 360, desde a questão de ver se enquadra uma previdência para a pessoa, ou para um recém-nascido, uma criança, qual o melhor produto. Então, isso é importante. E eu sou testemunha disso, pessoal, porque assim, ó, a gente precisa contar com profissionais qualificados, e essa parte, quando a gente está falando aqui, ela é fundamental, porque a gente, infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma educação financeira na escola, né? Às vezes a próprio curso superior não te traz uma consciência financeira de o que tu deve, por exemplo, investir para ter um futuro mais tranquilo, um plano de previdência para o teu filho, né? Uma questão de uma segurança, uma proteção de renda, né? Que eu fui conhecer com o Anderson, nem sabia que existia. Então, a gente é muito importante, pessoal, porque assim, na vida tudo fatalmente vai acabar na questão financeira, no dinheiro. Então, a gente tem um bom planejamento, ter uma boa consultoria, e eu posso, pessoal, aqui avalizar, digamos assim, e dizer que realmente o Anderson é um profundo conhecedor, além de ser uma pessoa totalmente entendedora e que escolhe sempre o melhor para o cliente. Eu, além de amigo, sou cliente dele e posso certificar isso para vocês aqui. E Anderson, muitas pessoas que eu converso aqui são teus clientes realmente, né? Então, tu já tem um nome bem consolidado aqui, né, em toda a região, e justamente pelo trabalho exemplar que tu faz. E essa questão dessa consultoria, para cuidar de tudo isso aqui, como é que faz? Eu quero saber, né? Porque eu sei que tu lida muito com pessoas também, né? As empresas também têm questão aqui de estoque, renovação de estoque. Eu sei que tu visita clientes, que tu trabalha também na parte de gestão de pessoas. Temos o R4 também, que nos toma um bom tempo, né? Como é que a gente organiza isso aí todo para o pessoal saber que eu mal consigo atender uma empresa, como é que eu vou ter 2, 3, 4 empresas? Tudo é gestão de tempo, pessoal. E o Anderson faz isso com muita maestria e vai ensinar um pouquinho para vocês aqui hoje. Eu sempre acreditei que a gente tem que ter várias fontes de renda, mas tu tem que focar naquilo que tu é bom, certo? Então, eu tenho vários negócios, mas nos meus negócios, a minha parte é a gestão de finanças. Eu não me envolvo 100% na empresa. Perfeito. Então, tem pessoas que cuidam das suas áreas. Então, cada um com a sua expertise, cada um sabendo aquilo, e juntando, unindo forças, a empresa cresce. Porque tu tem que saber dizer não também para muitas coisas.
Então vai chegar um momento que, senão, tu vai ter que se dedicar só àquilo ali. Então, quanto mais pensante tu for, o empreendedor ele tem vários desafios. Mas eu diria assim que 3 habilidades que todo empreendedor tem que ter. Primeira é a ambição. E a ambição, não vamos confundir a ambição com ganância. Com ganância, é totalmente diferente, né? Sim. A ambição é o foco, é a tua vontade de ter um de ajudar objetivo, mais pessoas, claro, é a perfeito. vontade de crescer, é a vontade, sim, de ganhar mais, Sim, mas sim. em função de um trabalho bem feito. De uma entrega. Exatamente, não que o dinheiro seja o primeiro o fim objetivo, maior, claro, não, sim, sim. mas o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Então, para isso, tu precisa ter ambição. Certeza. Certo? A segunda é a técnica. Ou seja, a gente não nasce consultor, a gente não nasce empreendedor. Isso é treinável. Então, eu acredito muito em treinamento, eu acredito muito em processos. Ou seja, a gente tem que estar em constante aprendizado. A curva do empreendedor, ele começa de uma maneira empírica, ele cresce até o momento que ele precisa aprender mais. Senão a empresa dele vai estagnar e depois o ciclo natural seria morrer. A não ser que ele venda ou passe a sucessão, e os sucessores têm que começar a aprender também. Então a técnica é uma segunda característica que todo empreendedor tem que ter, né? Tem que treinar, tem que aprender cada vez mais. E a terceira e mais importante de todas, gestão de emoções. E aí entra não só as habilidades técnicas, mas principalmente as habilidades pessoais. É aprender a gostar e entender de pessoas. Muito bem. E tratar cada pessoa diferentemente da outra. Não existe uma regra única de como eu vou tratar todos os meus funcionários. Não existe uma regra única de como eu vou tratar um investidor, por exemplo. Cada um tem um sonho, um projeto de vida, e eles são diferentes do outro. Então a gente precisa entender esses objetivos e alinhar os objetivos conforme aquilo que a pessoa busca. Então isso é entender de pessoas. Isso eu chamo de gestão das emoções. Por quê? Porque as pessoas, elas são muito mais, tomam muito mais decisões emocionais do que racionais. Com certeza, com certeza. Então a gente precisa alinhar isso, trazer mais para a consciência, na hora que a pessoa percebe ali que de repente está tomando algumas decisões de compra que daria para esperar, e aí colocar como importância, né, não gastar mais do que ganha. Claro. Então todas são decisões emocionais. A pessoa que me procura ou percebe que está gastando demais, não é porque ela ganha pouco, ou porque... Não, é porque ela elevou demais o padrão de vida dela e não percebeu isso. Agora, quando ela traz para a razão, faz sentido, eu preciso cuidar também do meu futuro. Lógico. Vou procurar gastar menos do que eu ganho e isso vai melhorar. Então, gerir, aprender na gestão de emoções, tanto das outras pessoas, como as nossas também. Por quê? Porque a gente vai errar. E tem pessoas que consideram o erro como um peso. E aí vai carregando aquilo e vai pesando, e aí parece que vai nada se dá estressar certo mais, e não consegue... E aí acredita que não vai encontrar tempo para fazer mais nada e tal. Agora, o bom empreendedor, ele considera cada erro como um degrau. E esse degrau, ele vai crescendo, e ele vai subindo de nível. Porque o errar é um aprendizado. É normal. É normal. O empresário que cresceu muito, não vai ter o empresário que você fala que cresceu muito, ele errou muito. Mas ele aprendeu com os erros e ele foi transformando isso em oportunidades. Então isso é gestão de emoções. Com certeza. Na parte também da gestão de pessoas, tu colocou uma questão muito importante, e eu tenho estudado muito questões que diz respeito ao processo admissional, né? Porque afinal de contas a gente não quer colocar a pessoa errada dentro da nossa empresa. Eu sempre converso aqui que o teu colaborador, ele é a ponta lá do teu negócio, né? Ele fica lá na ponta e é ele que leva a imagem da tua empresa, a reputação, é ele que leva o DNA, a identidade, por isso que é muito importante a implementação de uma cultura muito forte. E eu já vi diversas entrevistas e alguns processos seletivos muito criativos, algumas medidas muito criativas que o pessoal toma ao admitir colaboradores. E uma delas que eu vi dias atrás é que a pessoa pede, por exemplo, tu queres trabalhar aqui na empresa, me manda um áudio do que tu espera e o que tu vai dar em troca para trabalhar dentro da minha empresa. Ou seja, tu larga na mão dessa pessoa toda a responsabilidade, dizer o que ela pretende entregar e qual é o sonho dela, porque também o nosso colaborador tem um sonho, e agora tu falaste aqui que era importante entender todas as pessoas, gerir as emoções também do nosso time de colaboradores. Certamente ele deve ter um sonho
de morar numa casa melhor, de fazer uma viagem todo ano, é natural. E às vezes a gente fecha os olhos para isso e acaba ceifando todo e qualquer crescimento do colaborador dentro da empresa, né? Ou até mesmo não escutando quais são os seus objetivos de vida, o que que ele busca, o que que ele pretende. E eu também ouvi esses dias na entrevista do Roberto Justus ele dizer que quando era possível, ele sempre participava do processo seletivo entrevistando. E que também entrevistava os colaboradores no processo demissional, e que ao entrevistá-los no processo demissional, ele obtinha os melhores feedbacks sobre os processos internos da empresa, tá? Eu mesmo, a Sul Ferramentas foi contemplada através do Márcio, o grande Márcio, nosso amigão, um profissional muito sério, muito comprometido, e no evento do R4 que nós fizemos em dezembro passado, né, novembro a dezembro do ano passado, nós sorteamos algumas mentorias, e o Márcio foi contemplado com a mentoria justamente de gestão de pessoas e recursos humanos, que eu pude dar em loco lá, ele sempre anotando tudo, né, muito atencioso, muito prestativo, e o que eu observei? Que a empresa consegue perpetuar bastante os colaboradores ali, né, Anderson, e eu acho isso muito importante, porque o tempo mínimo que o colaborador tem que permanecer na empresa, pelo menos 3 anos, 7 anos já é um cenário melhor, 10 anos melhor ainda. Então, eu acho que a empresa tem essa preocupação lá, e vocês trabalham isso muito bem, né? Sim, a empresa, a Sul Ferramentas, ela tem mais tempo, né? Então Sim. A empresa tem 30 e poucos anos, então para manter pessoas, teoricamente seria mais fácil, mas eu vou comparar a Sul Ferramentas com o Vitino, para o que a gente implementa e que isso funciona, né? Então o Márcio não só foi contemplado, mas como ele também fez o teu treinamento sobre Sim, conformidade, exato. E adotou lá muitas coisas, Muitas né, coisas, que a gente utiliza. Mas, primeiro de tudo, eu acredito que todas as pessoas ela tem 2 componentes e talvez a gente não perceba isso, né? Tem o salário que ela recebe, todos recebem, a gente sabe, né, que todo mundo merecia ganhar mais, Claro. mas existe outro componente que é o salário emocional, que é exatamente o que tu falou. Eu preciso entender do que ele gosta, o que ele faz, qual o sonho dele, o que ele gostaria de ganhar, se fosse presenteado hoje, o que gostaria de ganhar. Uhum. Então, o que a gente faz? Pergunta. Então, pergunta para a pessoa. A gente faz um questionário de perfil para saber, perfeito. porque no perfil tu já descobre. Tem 2 tipos, mais ou menos, de comportamento. A pessoa que gosta de tarefas e a pessoa que gosta de pessoas. Então, tem pessoas que são boas em planilhas, em editar, e ela está ali, e ela não é tão boa em atender pessoas, porque ela não gosta. Em venda, e tá tudo bem. Agora, tem pessoas que não são muito de planilhas e tal, mas adoram atender, o atendimento. Então, tu precisa entender pessoa a pessoa e colocar ela nos locais corretos. Mas agora, o que importa do entender de pessoas? Às vezes, o que a pessoa quer é algo muito simples. Nesses questionários de pesquisa, ali uma das pessoas colocou, olha, eu gostaria de ganhar de presente da empresa do dia do aniversário uma folga porque eu quero ir no cinema. Então imagina, chegar e dar para ela já um ingresso no cinema. Outra pessoa gosta de ganhar uma caixa de bombom. Ela conta para todos os amigos, todos os familiares, vai contar essa experiência. Eu tô juntando para mim comprar o livro tal, aí chega lá, tu dá o livro para ela. Então, isso é o salário emocional, essa é a parte que ela tem muito mais valor. Por quê? Porque na hora de considerar uma saída da empresa, não, mas lá eles me entendem, lá eles sabem que eu gosto, lá eles me dão folga no dia que eu preciso do meu aniversário, lá eles me deram ingresso para mim ir no cinema, daquele filme que eu queria assistir. Então, tudo isso conta, né? Então, tanto lá na Sul Ferramentas, que tem mais tempo da empresa, quanto no Vitino, que tem menos tempo, também a gente entender as pessoas. Ali no Vitino a gente tem ainda a cultura do elogio, então ali tem um papelzinho que a gente chama de momento amite. O que é isso? Um funcionário elogia o outro, certo? Ele dá um papelzinho elogiando, olha, parabéns pela tua ajuda, tu me ajudou. E aí, 2 vias. Uma via ele dá para a pessoa que ele está elogiando, outra via vai para uma urna que a gente sorteia, que a gente incentiva o elogio. Perfeito. E vai ganhar um prêmio ali no final do mês. Quem deu mais elogios tem mais chances, né? Claro, com certeza. Então, isso é a parte emocional do salário. É assim tu retém talentos, assim tu retém pessoas. Né? Com certeza. Pessoal, tá muito bom o assunto. Vamos fazer um pequeno intervalo de 1 minutinho e no segundo bloco tem muito mais coisa boa, pessoal. A gente não pode perder aqui as experiências e esse conteúdo valioso que o Anderson está trazendo, porque ele é uma pessoa que está estritamente ligada e que lida com toda essa parte de gestão de pessoas, de empreendedorismo, de finanças, ou seja, tudo que um negócio precisa ter com total maestria e destreza, tá? É 1 minutinho e em seguida a gente volta com muito mais. Não sai daí.
Voltando então, família empreendedora, aqui Rômulo Vargas, dando início ao segundo bloco do 15º episódio do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. E a gente vem trabalhando, era um projeto que eu já tinha há 2 anos, que eu já vinha pretendendo realizar e que agora, graças aos nossos apoiadores aqui, se tornou realidade. E uma bonita realidade porque, graças a Deus, esse projeto está muito bem reconhecido, já está bem difundido, conseguimos aqui sempre seletos convidados, como o próprio Anderson Machado, que está aqui conosco hoje, e eu quero mais uma vez reiterar, pessoal, aos nossos apoiadores aqui, tá? Rede MOI, BIF Contadores, Afinitar Cestas, Nexa Medicina do Trabalho, La Máfia Barbearia e RV Assessoria Empresarial, porque a gente sabe, principalmente no Brasil, que quando a gente dá início a um projeto, a gente recebe muitos nãos, as portas nem sempre se abrem, e a gente precisa ainda assim continuar a ser resiliente, acreditar no que a gente quer desenvolver e, graças a Deus, o nosso Compliance Cast está muito bem consolidado. Obrigado de coração a vocês que acreditaram nesse projeto, que nos apoiaram e seguem nos apoiando. Anderson Machado, uma figura conhecidíssima aqui em Santa Maria região, justamente por ser também desenvolver um trabalho de mentoria, né, com a nossa querida amiga Mônica Souza, além do R4, a Mônica já esteve aqui conosco também, teve uma participação muito eloquente, né, ela realmente que tem um conteúdo muito valioso para o segmento empresarial, né, tivemos um episódio que teve uma repercussão muito boa, e como é que a gente também concilia, Anderson? Eu também trabalho com mentoria, mas temos também, tu desenvolve mentorias para vários grupos de mentores, né, tanto aqui em Santa Maria, aí desses dias eu fui te convidar para alguma coisa, tu tinha uma outra mentoria para dar sábado à tarde, né? Como é que tá indo também essa parte? Tá dando para conciliar, não tá? Como é que a gente tá trabalhando isso aí? É até importante colocar isso porque a gente coloca algumas prioridades, né? Quando eu fiz, inclusive, com a Mônica, né, que ela tem o programa dos Pontos Fortes, que é um programa muito legal, aí eu descobri algumas coisas que eu já sabia, né? O que estava em primeiro lugar para mim lá, meus pontos fortes, né? Crenças, que daí entra família, né? Então, eu falo muito sobre dinheiro, claro, mas o dinheiro não está em primeiro lugar. Claro. Então, o que está em primeiro lugar são os nossos valores. Para mim, em primeiro lugar, família. Então, aquele dia que tu me convidou no sábado, né, que eu tinha a mentoria, era pro meu filho, na realidade, porque ele tinha uma atividade lá de taekwondo, né? Sim. Então, se eu não vou, ele já sente, né? Claro. Então, tem que estar junto também. Perfeito. Então, final de semana, família. Eu digo para eles, né, que quando eu sou convidado para algo final de semana, primeiro eu preciso pedir permissão para eles. Certeza. Ou levar eles junto. Perfeito. Então, nos valores, acredito que família, saúde, isso precisa estar em primeiro lugar. O dinheiro a gente vai aprender a conviver com ele. Então a gente tem que aprender, não deixar o dinheiro nos dominar, ser escravo do dinheiro. A gente tem que ser o dono, né, claro, da nossa, mas ele não está em primeiro lugar. É consequência de um trabalho bem feito, os valores devem estar em primeiro lugar. Até eu estava assistindo um filme, olha, épico. Não sei se vai lembrar, Uma Proposta Indecente. Lembra? Lembro. Demi Moore. Uhum. E ali ele trata justamente sobre valores. Naquele filme, o cerne do filme, o que é? Um bilionário oferece para um casal que está com problemas de dívidas, não estão conseguindo pagar a prestação da casa, ele oferece $1 milhão por uma noite com a esposa dele. Puxa vida, que... E aí entra a questão, né? É muito fácil a gente falar sobre valores, que dinheiro não está em primeiro lugar e tal, mas quando vem e se viesse um dia uma proposta pra gente, né? Então, você aceitaria? Então, essas coisas assim, e aí eles começaram a discutir, então todo o cerne do filme é em cima disso, Sim. né? Então, até que ponto a gente, e tanto que ele questiona, né? Que eles falam, né? Você não pode comprar pessoas. E eu compro pessoas todo dia. Aí diz ela, não estou falando em termos de negócio, estou falando em termos de sentimentos. E ele, vamos ver. E aí ele larga o teste, né? Eu ofereço $1 milhão para ficar um dia com a tua esposa. Puxa, não precisa me responder hoje. Pensa. Então, é isso. Então, se tu tem os teus valores muito bem consolidados, jamais tu nem cogitaria pensar numa proposta dessas. Mas é algo polêmico. É algo que gera, poxa, estou sendo testado. E, na realidade, todos os dias nós somos testados com os nossos valores principais. Então, é o aprender a dizer não. Ó, isso não está alinhado com o que eu prego, não está alinhado com o meu propósito, não está alinhado com o que eu busco, certo? Então, tu vai aprender a dizer não. Agora, aquilo que tu faz e está alinhado com o que tu busca, você vai fazer várias coisas, certo? Então, por isso que eu consigo conciliar.
Porque todas as coisas que eu faço estão alinhadas com os meus propósitos, com os meus valores. Perfeito. Adoro o que eu faço e ajudo as pessoas que estão junto comigo. Então, as consultorias que eu aceito fazer hoje, que são consultorias, algumas empresariais, que agora eu abri para 2 empresas, foi por indicação de pessoas que vieram, olha, eu preciso da tua ajuda, eu fui indicado, eu sei que tu não está fazendo agora, mas abre uma exceção e faz para mim. Então, como eu sei que eu vou gerar valor para a vida daquela pessoa, ou para a vida daquela empresa, Perfeito. eu aceito fazer o trabalho, consigo encaixar na minha agenda e acabo fazendo e entregando. Eu acredito assim, que quando tu faz aquilo que tu gosta, tu gera um valor agregado muito maior Com certeza. do que aquilo que tu promete. Com certeza. E aí, isso é consequência, como eu digo, dinheiro, consequência de um trabalho bem feito. Com certeza. Voltando um pouco aqui, Anderson, na parte da questão da implementação de uma cultura empresarial forte, e até foi um assunto que eu conversei muito com o Emerson na oportunidade que ele teve, porque eu sei que ele atua bastante na linha de frente lá na questão de contratação de colaboradores, no processo de onboarding, né, de inserção desses colaboradores dentro da cultura empresarial do Vitino. E ele me trouxe aqui algumas práticas muito interessantes, né, tipo uma autoavaliação periódica, né, tipo que nota tu te dá em tais e tais quesitos. Então ele larga na mão do colaborador a sua própria autoavaliação. E eu acho que essa metodologia, às vezes, ela é muito mais eficaz do que tu atribuir a nota, né? Porque às vezes quando alguém te atribui uma nota, aquilo, se a pessoa tem um pouco de orgulho, não tem a humildade de entender, e também da maneira como é colocado, pode ser um pouco ofensivo. Pode dar a entender que tu quer depreciar o trabalho dessa pessoa. Agora, tu dá a ela a chance de se autoavaliar e fazer isso de forma periódica, de forma que ela possa ver como ela própria se avaliou há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, há 3 meses atrás, eu achei muito interessante. E uma coisa que eu percebo sempre que eu vou no Vitino é que os colaboradores têm uma cultura muito forte, né? E tem um padrão de atendimento muito bem treinado. E ele me relatou que uma das formas que ele faz com que isso seja muito evidente é já no primeiro dia trazer aquela cartilha, aquele regulamento interno, aquele manual de procedimentos e já entregar e dar o treinamento para o colaborador. E é o que eu sempre defendo, pessoal. O primeiro dia é o melhor dia para te colocar para o teu colaborador tudo que a empresa espera dele, tudo que a empresa pretende entregar para ele também, né? E tudo que o negócio precisa que ele seja o representante da sua imagem, né? Perante seus clientes, perante todas as pessoas com que a empresa se relaciona. E eu achei isso uma prática muito interessante. E a gente enxerga isso no Vitino muito evidente, né? E como é bom a gente chegar no lugar, principalmente no restaurante, né, pessoal? E ser bem atendido. Para mim, para ti também deve ser, tu é um cara bastante viajado, talvez tanto quanto eu, tu querer perder o cliente no restaurante é tu dar um atendimento ruim para ele. Eu não vou citar o nome por óbvio, ainda domingo, fui num restaurante até a certo ponto renomado, fui recebido na porta, com meu filhinho pequeno de 1 ano e meio no colo, né? E ninguém veio falar comigo, simplesmente ou falaram, já saiu para um lado, aí, a mesa lá em tal lugar, daí a gente foi até o local da mesa, aí sentamos ali, ninguém vinha, né? Aí eu digo, amigo, tens uma cadeirinha de bebê pro meu gurizinho sentar? Pá, eu acho que estão todas ocupadas. Ou seja, o cara não foi nem lá ver, nem disse. Mas ele não pode sentar aqui nessa, numa cadeira normal, né? Uma criança de 1 ano e meio, não, né, meu amigo, não vai sentar aqui numa cadeira. Acabou que eu fui embora, entendeu? E que não vou voltar mais, certamente. Sim. E lá no Vitino a gente tem isso muito saliente, né? Eu acho que tem muito da cara do Emerson também, do próprio Vitino, essa questão. E eu acho que é uma coisa muito satisfatória, né? Que eu tenho certeza que foi um dos fatores também que te levou a investir, né, a propor esse modelo societário que tu relatou aqui para nós no primeiro bloco. Isso. A cultura ela não se implementa, ela se vive. Cultura não é aquilo que eu já chego em empresas, tu vai ver lá no quadro, missão, visão e objetivos. Mas cultura não é isso, cultura é aquilo que tu vive. Pode ser que tu viva aquela missão, perfeito, mas a cultura vai muito além. Então a gente provoca muito o pessoal lá. Então a gente fala assim para eles, imagina se não existisse restaurantes em Santa Maria, o que ia faltar? Aí as pessoas ficam, e se não existisse o Vitino, o que ia faltar? Então a pessoa já começa a se... Então a gente primeiro causa um senso de pertencimento às pessoas, porque quem vai lá
ela não vai só atrás de uma boa comida, ela vai lá atrás de uma experiência, que muitas pessoas ali vão ali para festejar uma data importante, para fazer um evento. Então, olha quantas coisas. Ou simplesmente vai ali com outra pessoa que ela considera importante, ou a família. Então, a pessoa tem que se sentir inclusa nesse processo. Ela está vindo aqui porque ela deseja algo a mais. Ela deseja um diferencial. E aí eu lembro que eu tinha um rapaz, eu parei no semáforo, na sinaleira, e estava ele assim: quero ser empresário, tudo tem um começo. Eu conheço esse Paçoca, rapaz. R$1. Maurício. Maurício. Manda um abraço. Professor Maurício, de inglês. Meu amigo. Inclusive que ele deve estar escutando nós. Perfeito. E aí comecei a conversar com ele, trouxe ele para uma palestra que eu ia fazer sobre educação financeira, dei um livro para ele, e ele começou a adotar os princípios do livro e me falar. E eu: o que tu faz os finais de semana à noite? Antes fico com a minha família e tal. Tu teria disponibilidade para um trabalho? Gostaria de vir trabalhar conosco? E ele veio para o Vitino para cuidar dos carros, arrumar o estacionamento ali, organizar. E o que ele começou a fazer? Ele começou a perguntar para as pessoas, quando saíam do restaurante, como estava. Faltou alguma coisa? Aí as pessoas: não, estava tudo maravilhoso, inclusive uma empatia sensacional. Comigo até o carro e tal. Então, quando a gente perguntava como estava a comida, o Anderson, desde o início até a saída, estava tudo maravilhoso. Perfeito. Até o rapaz que me acompanhou. Perfeito. E aí o que a gente fez? Olha, se realmente, e ele anotava, quando algo não estava bom, ele anotava e nos trazia no final da noite. Olha, teve aqui uma reclamação disso. Para que a gente trouxesse isso para a consciência das pessoas, para quê? Aprender com os erros, para que não acontecesse mais. Certo? E ele, então, a gente criou uma plaquinha de: olha, se a pessoa está elogiando, muito mais elogiando do que reclamando, quem sabe a gente pede a opinião e ela opine lá nas redes sociais, ajudar para isso, né? E aí ele começou a fazer isso. E ele acompanhava as pessoas opinavam: olha, tu gostaria então de tudo isso que tu me falou, tu opinar aqui na rede? Claro, me dá aí que já vou. Inclusive vou falar muito bem de ti. E a gente começou a receber elogios. Ficamos em primeiro no TripAdvisor. Que legal, o número de pessoas que estavam dando elogios. Mas uma grande participação, uma pessoa muito responsável por isso, foi Passou por ele. No simples trabalho que ele fazia, de quê? Perguntar. Ou seja, o simples. Atenção, né? O simples bem feito funciona, dá atenção. A pessoa que entra num restaurante vai se sentir: poxa, eu tenho que enxergar que eu tô aqui, sabe? Como tu falou ali, poxa, parece que ninguém viu que eu tô aqui. Não, é impressionante. Tem que se sentir que tá ali, importante. Isso até no balcão de vendas, às vezes. Lógico, chegou o balcão, tá com bastante gente, chegou uma pessoa: já te atendo aí. Larga tudo e vai lá receber o cliente. Pelo menos ela se sentir que alguém viu ela ali. Sim, perfeito. Olha, já te atendo, espera aí a pessoa. Perfeito. Aí ela, agora se ninguém olha para ela, tá ali, tá cheia, ela fica olhando para os lados, ninguém... Então, sinaliza, só faz assim: já te atendo, espera aí um pouquinho. E o Maurício, assim, ele é uma pessoa... Ele tá lá ainda, faz uns dias. Eventualmente, ele vai, porque na realidade ele nunca foi fixo, mas ele ia eventual e tal, eu dei oportunidade para ele. Vi ele a última vez lá. Ele foi convidado por um cliente para ajudar, ele ganhou trabalho através de um cliente lá de dentro. Então ele trabalha e vai para outras cidades. E ele é uma pessoa maravilhosa. Então, não, ele tem um português muito correto, né? Ele é uma boa dicção, ele é muito culto, inclusive, né? Porque ele tem uma boa... Ele é professor de inglês, ele desenvolve um método próprio de inglês, e inclusive eu já dei muitas dicas para ele, porque eu encontrei ele vendendo essa paçoquinha ali na esquina da Presidente com a Borges, né? Aí ele tava ali com aquela paçoquinha, R$1, eu falei, chamei ele um dia no carro, assim, né? Eu acho bem legal essa história, por isso que eu nunca tinha contado, tô contando hoje. Eu digo: vou te dar uma dica. Quem paga um, paga dois. Então, quem sabe tu muda o teu lugar e cobra R$2, porque até é mais fácil a pessoa ter uma nota de 2 do que uma moeda de 1. Ele foi pro outro lado da rua e daí que ele me enxerga e diz assim: tô aqui, tô faturando o dobro por causa da tua, entendeu? Aí ele pegou e dobrou o valor, né? Porque R$1 ou R$2, a margem não vai mudar pra pessoa que quer ajudar, né? E realmente ele tá ali, né, com esse intuito também, né? Então ele escuta muito, né? Ele é um rapaz muito dedicado, né? Eu conheço bem o Maurício. Certamente deve estar nos ouvindo hoje aqui, né? E aí você tá falando algo que na prática funciona muito assim. Nem tudo é preço. Nem tudo. Perfeitamente. Então o que a gente tem que ter mais assim, o diferencial. Qual o diferencial? Que também muitos me perguntam:
Anderson, qual é o teu diferencial? Olha, eu tenho um diferencial, eu acredito que eu prego que todos os meus negócios devem ter um grande diferencial. Qual é ele? Inovação. Só que inovação, as pessoas ligam... Percepção. As pessoas ligam inovação com tecnologia. A inovação não, é o novo percepção. e tal. Eu tenho um conceito de inovação. Inovação é entregar o que todos entregam de uma maneira diferente. Isso é inovação. Porque restaurantes, quantos tem em Santa Maria? Com certeza. Assessoria, né? No meu ramo, que é a parte de investimentos, tem muitas assessorias. Agora, a consultoria que eu trabalho, eu tenho um diferencial. Eu faço o simples bem feito. E o simples bem feito funciona. O que mais é o simples bem feito no caso de uma consultoria? Ouvir o cliente. Com certeza. Entender os objetivos dele. Com certeza. O que ele busca. Certeza. Qual a pretensão. Ou seja, tem pessoas que têm um plano que viajam todo ano, então tem que destinar um valor para aquela viagem do ano. Tem pessoas que estão montando o plano para daqui a 5 anos. Agora imagina uma pessoa que está começando a reserva de emergência, já querer dar um pulo maior que a perna e ir lá para ações, fundos, e eu dizer que isso é a melhor coisa. Não é. Com certeza. Entende? Começar pelo... Entender o como momento. Construir um prédio, né? Começa pelo alicerce, começa pela base. Exatamente. Mas o que é isso? O simples. Isso é a verdadeira inovação. Entender de pessoas, saber que o simples bem feito funciona e fazer de uma maneira diferente o que todo mundo já faz. Com certeza. E eu acho, Anderson, que eu já acompanhei teu trabalho também na questão das mentorias, né? E é um trabalho realmente transformador. Tu tiveste a oportunidade e eu tive o prazer de te convidar para participar da minha primeira edição lá da mentoria do RH, que foi ano passado, ali em setembro, no Recanto Maestro, que foi uma mentoria muito transformadora. E é uma coisa que eu sempre busco também, né? Descomplicar o que parece complicado. Né? Quem fala em investimento, fala em bolsa de valores, em, sei lá, em reserva de capital, a pessoa, meu Deus, isso é um bicho de 7 cabeças, porque culturalmente no nosso país, a nossa educação não traz, né, esse viés de também ensinar as pessoas uma educação financeira. Eu também tenho na parte de gestão de pessoas, que nenhuma faculdade de administração de empresas traz para o empresário essa questão. Então eu procuro trazer questões que eu vivenciei durante toda a minha trajetória profissional, que são as mais recorrentes, e Anderson, por incrível que pareça, são quase sempre as mesmas coisas que acontecem, que podem fulminar a saúde financeira do negócio da pessoa, que muitas vezes é uma empresa familiar, é uma pequena empresa, uma microempresa. Então eu sei que tu tem esse mesmo comprometimento que eu, a gente quer entregar para ajudar, para transformar, e a gente, graças a Deus, é muito gratificado ao final, né? Porque a gente percebe no semblante das pessoas que a entrega foi boa, que foi realmente transformadora, que as pessoas saem diferente do que quando chegaram, e eu acho que isso é muito gratificante, né? E eu sempre, na ocasião em que eu fui, e também nas outras em que a gente teve a oportunidade de palestrar no mesmo evento, eu sempre escuto feedbacks. O Anderson aqui, ele é muito bom, o teu tá bom, você sabe? Então é muito gratificante isso, né? A gente saber que essa entrega é valiosa, né? E que realmente ajuda muitas pessoas, transforma a vida das pessoas, porque afinal de contas, né, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel, né? Eu tiro o financeiro da linguagem. Isso, né? Exato. Simples, e eu tiro o juridiquês da mesma forma, entendeu? Então a gente tem esse comprometimento. Mas como de praxe aqui no final do nosso programa, e esse é o nosso slogan, como todas as pessoas que vêm aqui têm uma rica história muito atrelada ao empreendedorismo, né, a questão da gestão de pessoas, dentro de toda a tua vivência, dentro da tua ótica, e 1 minuto aqui para nós, qual seria a sintonia perfeita para o sucesso empresarial? A sintonia perfeita para o sucesso empresarial, a meu ver, é a gente ter um princípio da individualização, se colocar no lugar das outras pessoas. Tudo se resume a entender bem de pessoas. O empreendedor que, em qualquer tipo de negócio, que ele tiver aquela ambição para crescer, que ele tiver a oportunidade de treinar, ter a técnica e a habilidade de entender de pessoas, gerir emoções, seja através da resiliência, aprender com seus erros, mas, acima de tudo, aprender de pessoas, ele vai ser um empresário que está em sintonia com o sucesso. Aí, pessoal, um conteúdo muito valioso, né? Realmente muito enriquecedor, e eu tenho tido aqui muitos feedbacks, assim, dos mais variados, mas todos eles totalmente pertinentes, né, Anderson? Então, para mim também é sempre um grande aprendizado
tenho tido a oportunidade de trazer grandes pessoas aqui, grandes convidados que certamente enriquecem muito o conteúdo desse projeto do ComplianceCast. E como de praxe, a gente costuma entregar um mimo aqui, um regalo, um agrado, né? Tu pode abrir, Anderson, aí. Muito obrigado. É um presentinho simbólico da Afinitar Sexta, do amigo Jefferson e da Danusa. Né? Essa canequinha aí a gente faz ela de forma personalizada, além de um... Obrigado, Romulo. Tá obrigado bom. ao Jefferson, a Danusa ali, que também conheço já há um tempo. Eles já sabem também o trabalho que a gente faz. Claro, com certeza. Quem tá voltando de férias do Vitino ganha uma cesta lá da Afinitar. Olha aí, ó. É uma canequinha muito simpática que ninguém coloca fora, né? Então a gente costuma dar e tem feito bastante sucesso. E o catálogo deles também. Ah, exatamente. Fazendo merchan. Não, muito boas, cestas corporativas muito boas. Anderson, muito obrigado de coração, tá? Foi muito enriquecedor. Eu já te conheço há algum tempo, mas cada vez que a gente conversa, sempre tem um novo aprendizado, uma nova troca, e elas são muito valiosas. Tenho certeza que vocês que nos acompanharam